Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado, ele é especialista em qualidade de vida, professor de educação física, pós-graduado em nutrição. Ele é criador do Medida Certa e do Bem-Estar da Globo e atualmente é colunista do Globo e da Rádio CBN e autor de 4 livros. Márcio Atala, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui. Tudo ótimo, um prazer participar, bater esse papo, levar conteúdo de estilo de vida para as pessoas, que no fim das contas o que a gente quer é que a saúde de todos seja melhor. Sim, e junto comigo aqui também a Luísa. Luísa, tudo bem? Como você está? Tudo bem, tudo ótimo. Ah, que bom. E, bom, vamos começar na primeira pergunta. Ô, Márcio, eu estava assistindo a entrevista que você deu para o Vilela, lá no Inteligência Limitada, acho que tem mais de um ano, né? Algo assim. E você comentou, muitos anos atrás, de uma revista de bordo, né? Tanto na VASP quanto na Varig. E me veio uma dúvida, a gente aqui do meio literário, né? A gente respirando literatura, a parte técnica ali de escrever, diagramar, produzir o material, foi tudo com você? Foi tudo... Como que foi nessa época, assim, esse contato com a parte editorial? Essa é uma história longa, né, da minha trajetória, que tem quase no início a questão editorial. Então, eu, em 2000, passo a fazer toda a área de saúde do IG, que era o maior portal do Brasil na época, e então o meu portal Bem-Estar passa a ser toda a área de saúde do IG. Um dos presidentes do IG na época era o Matina Suzuki, grande jornalista, hoje presidente da Companhia das Letras. O Matina Suzuki, que foi diretor da Abril, da Folha de São Paulo, baita jornalista, apresentador do Roda Viva, era não só meu presidente, como um amigo e um conselheiro. E naquele momento ele falou: Márcio, você tem que ocupar outras mídias e fortalecer o teu nome, é um espaço que ninguém ocupa hoje. E ele, até por ter essa proximidade com revistas, ele falou: revista está acabando, isso em 2000, ele falou. Desde que a única chance é que você tenha uma distribuição diferenciada. E aí eu pensei e tal, e vi que a ponte aérea da VASP estava sem revista, a VASP passava por uma crise, e eu fui negociar com a VASP, e a gente produziu uma revista, a Bem-Estar, que era distribuída nos voos de ponte aérea. Depois disso, a gente passou para a Varig, para os voos internacionais, primeira classe e business, também a revista de saúde e bem-estar. A parte editorial, eu tive 2 grandes conselheiros. Um, o Matina Suzuki, e um que foi fundamental, meu amigo, que eu devo muito, que é o Alberto Pessegueiro. Foi presidente da Globosat, mas antes disso ele foi diretor de todas as revistas da Abril. Ele foi o cara que começou a TV a cabo no Brasil com a TVA. E eu lembro que ele me ensinou a diagramar uma revista, então eu fui até a casa dele no Rio, ele me explicou lá. Tive verdadeiras aulas com ele. E então essa parte. Meu braço esquerdo e direito, que trabalha comigo desde 2001, a Joana, ela é jornalista de formação, então ela sempre ficou responsável por essa parte de revisão de texto, contratar jornalistas que fariam uma ou outra matéria, mas sempre feito por mim e pela Joana mesmo. Que legal. E é engraçado você falar, né, que apostar na revista, e naquela época já se falava que a revista ia acabar, né? E a gente tá falando de mais de 20 anos, né? E até pegando nessa época, por essa experiência, você sempre acreditou conciliar, né, a parte da leitura, a parte da escrita, não só uma questão técnica, de formação e tudo mais, o acadêmico, ok. E até um ponto que eu estava conversando com a Luísa antes, você trabalha, né, com saúde, com bem-estar, eu acredito que a parte da leitura
auxilia muito, principalmente no meio que a gente está de redes sociais, muito conectado, vem muita ansiedade, a distração, às vezes é complicado criar hábitos também. De repente, a leitura, você acha que é interessante nesse ponto, assim, para uma saúde talvez mais mental, algo nesse sentido? De verdade, eu não acredito muito na gente isolar algum tipo de saúde, né? Então, isso faz bem para a saúde mental, isso faz bem para a saúde física. Eu não vou nem falar que hoje isso é comprovado, porque Juvenal, antes de Cristo, já falava isso, né? Corpo são, mente sã. Então, quando você fala do hábito da leitura, a gente pode viajar nessa história, né? A gente pode entrar, claro, num momento de benefícios cognitivos, benefícios de memória, até quando você está lendo, você desacelera, isso vai fazer bem para o seu sistema nervoso, isso pode te induzir o sono vai fazer com que no dia seguinte você coma menos e tenha mais disponibilidade para atividade física. Então, você vê que não dá para se separar numa caixinha. Com certeza, a gente sabe que você reservar um tempo para aquilo que a gente chama de lazer. Lazer é tudo aquilo que te dá prazer e você faz sem obrigação, né? Eu tenho o hábito de toda noite ler, né? Mas eu tenho o hábito de todo dia de manhã ainda ler jornal de papel. Né? Então, e algo muito pessoal, né? Algo muito de cada um também, né? Sim, mas, de fato, quando você me pergunta qual o benefício que esse hábito da leitura tem ali, quando você está na cama, perto do horário de dormir, traz para a sua saúde, é enorme. Eu posso te garantir que eu tenho, claro, um ganho cognitivo, eu tenho o relaxamento, eu tenho um sono de melhor qualidade, eu respiro melhor, né? Então, você tem todos esses... Agora, uma coisa prazerosa, tal, e que faz sentido para mim. Hoje, que a gente percebe nessa geração mais nova, é que o hábito da leitura ele vai se perdendo, né? Eu só quero uma observação aqui à parte, porque outro dia eu vi no Instagram o Juliano malhando e lendo Kindle. Sabia que você ia falar isso. Juliano, eu estava ali na esteira e lendo. Não tem como malhar e ler Kindle. Eu acho impossível. Eu ia te perguntar isso, Márcio. O meu rendimento na academia é péssimo se eu ouço música até. Assim, eu sou muito mais concentrada no meu músculo, na atenção focada, quando eu estou completamente direcionada, olhando para o espelho e atenta à musculatura. Eu não consigo dividir atenção, mas eu não sei se é um problema meu ou se o melhor é o treino dessa forma, assim, concentrado no exercício. Com certeza o benefício físico, enfim, cognitivo, vai ser muito melhor no momento que você está concentrado naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você está fazendo um exercício, você está contraindo a musculatura corretamente, você está na postura correta, você está ali presente naquele momento. Quando a gente fala em lazer, talvez o Juliano ele tenha associado o lazer, né, uma atividade, ele está caminhando, se ele está caminhando e lendo, com certeza, ele está numa atividade moderada, não é uma atividade intensa, senão ele não conseguiria ler. E aí, beleza, é o momento de lazer, e aí a gente fala, é o lazer com movimento. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação
e logo, logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Você tem muito estudo mostrando que você reservar um tempo para lazer com movimento aumenta a expectativa de vida, melhora a qualidade de vida. Então, depende do objetivo. Com certeza, para o treino focado, ele vai te dar mais resultados ali que você está esperando daquele treino. Mas eu vou me defender, Luísa, porque eu utilizo muito... durante a semana, eu treino 3 dias na semana e eu coloco no meu quadro como se fosse reuniões, né? Então, coloco aquele horário travado que vou para academia sem celular, assim, enquanto eu estou no treino mesmo, porque eu vejo que é o momento que eu tenho que me desconectar de e-mail, de reuniões, de tudo, focar naquilo até para ter um relaxamento completo. Aí depois, né, eu vou para a esteira, pego meu livro e complemento nesse sentido. Aí entra muito uma questão que me ajudou quando eu... De uns 4 meses para cá que eu comecei a treinar, depois de muitos anos, que é o hábito, né? Então, eu falo assim, todo dia nesse horário, igual eu tenho reunião, tem horário e tudo mais, a atividade física entrou nesse ponto também. Aí me ajudou bastante. Aí acabou que entrou a leitura, que antes de dormir eu leio, aí é o momento de abandonar o telefone, nada, não sei, uma urgência familiar, vai ser 11 horas da noite, alguma coisa assim. Abandona o celular, pega o livro para ler, vai desacelerando e o sono vem. E depois, outro dia de manhã, na leitura. Mas é legal, porque aí eu acho que entra num ponto que é muito pessoal, né? A questão do lazer, hábitos, né? Acho que a gente tem que encontrar o que se encaixa melhor para a gente gente não abandonar, de repente, algum hábito saudável, né? Alguma coisa boa ali, saúde. Eu só ia fazer assim, tem um livro muito legal sobre hábitos que eu li, e ele fala sobre o hábito ser formativo. O hábito me formar e eu formar o hábito. Como que é importante isso? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, essa questão do hábito, né? O quanto que o hábito eu faço sem querer, aí eu faço o exercício. Logo, o exercício começa também a me formar e começa a me colocar em movimento e eu começo a querer, desejar também. Então, é uma retroalimentação. Você tem algum estudo para falar a esse respeito? Como que você vê isso, assim? Olha, primeira coisa que a gente sempre tem que entender, e você falou assim, a gente faz as coisas sem pensar e tal. A espécie, ela só sobreviveu porque ela teve a capacidade de ser poupadora, de economizar energia. Então, 80% de tudo que você faz ao longo do dia é automatizado, tá? 80% de tudo que você faz no seu dia, seu corpo está poupando energia, está buscando a tarefa com menor esforço. Foi assim que o ser humano sobreviveu. Então, voltando até a década de 80, a gente não precisava programar um tempo de atividade física. O movimento ele já estava inserido no meio ambiente em que a gente vivia. Então, inconscientemente, as pessoas eram ativas. Inconscientemente, uma pessoa até 1989 dava 10 mil passos. A gente não dava 10 mil passos na década de 80 por consciência. É porque o meio ambiente nos levava a isso. O nosso corpo, ele gosta de rotina. Ele foi se desenvolvendo e chegar do jeito que a gente está hoje, mais de 400 mil anos, onde a noite era para dormir, onde, escurecendo, você libera uma série de hormônios e substâncias que te induzem ao sono. Quando vem a luz do dia, você desperta e libera uma série de hormônios que vão te manter despertos. E aí, o que acontece nos últimos anos? A gente tem um meio ambiente que ele é completamente ao contrário do que o meu corpo precisa. Então, em relação à atividade física, essa nossa geração é a primeira geração que vai ter que colocar a atividade física, pelo menos no primeiro momento, nos 20% que a gente decide fazer. E você criar um hábito não é fácil. Exige a repetição da tarefa. Exige, no mínimo, em 90 dias, e tem pessoas que são mais do que 90 dias, mas, no mínimo, em 90 dias, você repetir essa tarefa 70 vezes.
Por isso, quando o Juliano falou, eu coloco no mesmo horário, no mesmo jeito, não sei o quê, o corpo vai automatiza, ele acostuma, né? Então, essa nossa geração, se deixar levar pelo meio ambiente, vai ser sedentária, né? Com certeza, vocês já passaram pela situação de tentar subir uma escada rolante e ela está quebrada. Qual é a reação imediata do seu cérebro? Decepção. O cérebro é programado para economizar energia. Quando você estaciona o carro, na entrada de um shopping, na entrada de um teatro, na entrada do que for, quando você desce do carro, sua primeira decisão vai ser ir para a entrada mais próxima, né? O seu cérebro não vai decidir para uma entrada mais distante, tá? Por quê? Porque ele só sobreviveu, o ser humano só sobreviveu porque ele teve a capacidade de economizar energia. Então, o grande desafio hoje é como que a gente vai viver no meio ambiente e criar hábitos para dar para o meu corpo aquilo que ele precisa. Porque se eu for livremente viver no meio ambiente de hoje, eu vou comer muito mais do que eu preciso. E é o que tem acontecido, e as pessoas se esforçam absurdamente para comer menos, mas a oferta de alimento, ela é enorme, né? Então, você vai, por exemplo, na maior rede de farmácias do Brasil, os 4 produtos mais vendidos, chocolate diet, paçoquita diet, bala e chicletes, né? E, assim, ninguém entra numa farmácia para comprar isso. Talvez no Belo Horizonte tenha tradição. Na Araújo, né? Que vende tudo lá, né? Mas, e outra coisa, quando a gente fala do hábito, se à noite, e é o ciclo circadiano, um dos grandes responsáveis pelo controle de muitas coisas do nosso corpo, a gente está bagunçando ele, porque eu levo o celular para a cama, então aqueles hormônios, né, que iam começar a ser liberados 7, 8 horas da noite, meia-noite eu estou lá no celular, meia-noite eu estou na tela. Deixa eu tomar aqui uma melatonina, já que eu inibi a produção lá no começo da noite, né? Só que a melatonina, ela é parte de todo um processo. Então, se você não tiver com o quarto escuro, silencioso, e tomar melatonina, ela não vai fazer efeito, né? Então, criar o hábito não é fácil. Exige, nesse momento, o que o Juliano falou. Quer dizer, eu vou programar, eu vou ser... Senão não vai, né? Determinado exatamente nesse início. E nesse início, o mais importante não é a intensidade, não é a duração, é a frequência. Todo dia um pouquinho naquele horário. Porque o seu corpo vai se adaptando e aí você consegue estímulos maiores. Mas o grande desafio hoje da nossa sociedade é dar para esse corpo aquilo que ele foi programado para ter. E hoje o meio ambiente não te dá isso. E se a gente se deixar levar pelo meio ambiente, é o que a maioria das pessoas deixam, eu imagino que a gente vai ver consequências mais a longo prazo e não de uma forma, talvez, imediata. E a gente você chama de longo prazo? Aí a questão da referência, o que é médio, curto e longo prazo, né? Eu vejo longo prazo, por exemplo, eu tô com 35, né? Um longo prazo, para mim, sei lá, daqui a 10 anos, 15 anos, então... Isso. Então, longo prazo. Longo prazo, se a gente falar em 12 anos, a expectativa da OMS é que 50% da população mundial seja obesa. Para mim, isso é curto prazo, sabe por quê? Porque se você não mudar agora, você não vai ter dinheiro para pagar essa conta. Aí que é o que geralmente não se pensa, né? Do tipo, agir agora, investir agora, para não pagar uma conta muito mais cara lá na frente, né? Depende, não se pensa no Brasil, mas, por exemplo, você assistiu o documentário que eu fiz, que eu fui para Copenhague, conversei com o prefeito de Copenhague, eles pensaram isso há 30 anos. Sim. Se for na Coreia, na década de 70, eles pensaram isso. E qual que é o resultado hoje? A Coreia tem 4% da população obesa, enquanto o Brasil que tem 26%. Né? E os custos de saúde, hoje que o Brasil... menores. Sim. O tempo de dependência ao final da vida lá são 3 anos, no Brasil são 11 anos. Então isso tem um custo. Só que pensar nisso não dá voto. Pensar nisso não dá resultado em 4 anos. Isso tem que ser que o nosso ciclo é curto, né? Nesse sentido. Então, na Dinamarca, eles viram que para cada... Olha só,
quilômetro pedalado para a população, eles economizavam 6 do dinheiro dele lá. 6 do real dele lá, né? Então, eles montaram todo um sistema de transporte para a população que prioriza a bicicleta, que prioriza você andar a pé. Então, hoje, 80% da população lá se locomove de bicicleta. Por quê? Porque o meio ambiente foi pensado nisso. Então, lá você tem dificuldade de andar de carro. Então, assim, se não tiver uma política de saúde pública, você não muda populacionalmente. Não vai mudar. Então, daqui 10 anos vão assistir isso daqui, eu vou te dizer, a conta é impagável, imposto vai ter que ser mais de 50%, população velha, doente, com hipertensão, diabetes, e não vai ter dinheiro para pagar a conta, porque ninguém está pensando nisso. Né? Então, eu lembro na época da pandemia, o pessoal falava, não tem preço salvar uma vida. Beleza, morreram, sei lá, 700, 750 mil pessoas, muito triste. Só que todo ano morre mais de 1 milhão de pessoas de hipertensão e diabetes que não controla porque está com um estilo de vida ruim. Tem um professor de educação física que ganha R$13 a hora. E ninguém contrata. Quer dizer, tem muita coisa aí, quando a gente vai pensar em política populacional, que deveria ser feito, porque vai economizar bilhões. Mas você tem que ter vontade para fazer isso, tem que ser um projeto de país. E tem outros ganhos também, fora a questão da saúde, uma questão de produtividade, né? Imagino. São pessoas que trabalham melhor, trabalham mais dispostas, é mais riqueza para o país. Na área de esportes também, você produz mais atletas, então é difícil achar um ponto negativo, né? Assim, só você pega nessa rede de farmácia que são 52 mil colaboradores. Quando eu entrei lá em 2019, começo de 2020, você tinha, em média, 12 faltas por colaborador. Hoje esse número é 6. Quer dizer, você diminuiu em 50% o número de faltas. Então, você imagina a produtividade que você estava falando, né? Exatamente. Entendi. Diminuiu 15% o custo de plano de saúde. O segundo maior custo de uma empresa hoje, depois de folha de pagamento, o maior custo é saúde. Saúde, que vai tanto, né, o benefício quanto a falta daquele funcionário por problemas, né, de saúde. Acaba que é muito complexo, mas a gente sabe, né, aonde tem que mexer. A questão é que é esse movimento que ele é complexo por questões políticas, né? Você falou, o ciclo é sempre de 4 anos, né? E não é algo que se faz para resolver em 4 anos, né? Eu falo, eu não tenho esperança em relação ao Brasil, em relação a isso. A gente fez em Jaguariúna uma intervenção de 1 ano, em 2016, e colocou na ponta do lápis. É artigo premiado fora do Brasil, é artigo que foi publicado na Obesity, que é uma das maiores revistas de medicina do mundo, e uma intervenção de política de saúde pública feita em escola pública e UBS sem ter que contratar ninguém. Mas ninguém faz. Ninguém faz porque, né? Vai me dar trabalho isso daí. Agora, tem coisas que são feitas em outros lugares que, por uma questão cultural, por uma questão de jeito que a coisa está andando, a gente não vai conseguir implementar. Então, no Japão, os planos de saúde que não controlam a circunferência abdominal do seu segurado perdem os benefícios do governo. Então, o plano de saúde vai lá e fala, olha, se você controlar a sua circunferência abdominal, eu não vou te dar aumento. Claro, porque seus fatores de risco não estão aumentando. Você não consegue fazer isso no Brasil. A legislação não deixa. Então, lá no Canadá, na África do Sul, sei lá, Singapura é maravilhoso. Quando você atinge a quantidade mínima de movimento, eles te dão um Apple Watch. Todo ano. Você pode ir lá pegar. É de graça. É um baita do estímulo para você sempre estar ali, né? Para ser de graça no final do ano, você tem que atingir um mínimo de dias de 10 mil passos da quantidade mínima de movimento. Porque eles viram que é mais barato dar um Apple Watch, um celular para o cidadão. Na Holanda, agora, para as crianças proibiram o uso do celular em escola, porque sabe que isso aliás, é meu artigo do Globo, que sai amanhã, tempo de tela, sedentarismo e obesidade. Né? E na Coreia, em 2018, eles já estavam proibindo o celular em escola. Então, são várias medidas que são impopulares.
E aqui no Brasil, o que eu aprendi, eu sou mineiro, de Belo Horizonte, já sou vivido, é que ninguém toma essas medidas impopulares, porque todo mundo quer ficar bonito na foto. Mas não é o ponto que você falou do meio ambiente hoje proporciona a gente ter essa atitude de comodismo, né? Eu acho que o problema é extremamente complexo, e no Brasil qualquer atitude que você queira tomar, você vai ser chamado de ditador, entendeu? Então, por exemplo... Que são mudanças, entre aspas, radicais para serem feitas. Aí vai falar não, que é radical, vai falar que é radical. Dá para discutir, né? Dá para discutir quanta coisa radical foi tomada na época da pandemia e todo mundo aceitou. Porque tinha um benefício que você via ali na frente. Então, lá em Jaguariúna, a chamada, hein? Tinha que durar 5 minutos, 6 minutos, na verdade, e as crianças tinham que ficar de pé nesses 6 minutos. Pô, não é nada. 6 minutos durante uma aula de 50, seguindo a recomendação do Colégio Americano, 10% do tempo, você fica em pé para quebrar tempo sedentário. Teve pai de aluno, vamos acabar com isso porque ele está maltratando meu filho. Porra! Ficar em pé. Entendeu? Então, assim, a gente bateu o pé lá, o secretário de Educação bateu o pé, o negócio foi até o fim. Mas você entende? Você precisa de alguém que banque isso. Se você está dependendo de voto daqui 4 anos, você fala, esquece. Deixa isso para lá, deixa a molecada aí no celular. Ó, o último estudo mostra que o brasileiro fica 9 horas por dia conectado, hein? Recomendação são 3, tirando o tempo de escola ou trabalho. O brasileiro fica 9. Brasileiro, então, qual idade? Qual faixa etária? Adolescente. Só perde para a África do Sul. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, o Brasil é campeão mundial de sedentarismo entre adolescentes. 85% dos adolescentes brasileiros não se exercitam 1 hora por dia, que é o mínimo, que é brincar, né? Na minha época, se eu não brincasse 1 hora por dia, eu estava de castigo. Hoje, era o contrário, né? Hoje é o contrário. Então, assim, é um problema complexo do estilo de vida, porque o meio ambiente mudou muito, a tecnologia veio para... Né? A violência também, né? Exato. Você tem a violência. Está ficando cada vez mais difícil. Deixa eu te falar, eu cresci em Belo Horizonte. Eu, de 8 a 12 anos, eu pegava minha bicicleta todo dia à tarde, com meu irmão, com mais 2, 3 amigos. A gente saía, dava uma volta na Lagoa da Pampulha e voltava. Saía de casa 3h30, voltava lá pelas 5. Não tinha celular, eu só avisava minha mãe, estou indo ali dar uma volta na Lagoa da Pampulha. Quero ver qual a mãe deixa uma criança de 8 a 12 fazer isso hoje. Além de não deixar, a criança e o adolescente não vai ter o interesse de fazer isso. Vai achar chato, vai achar... Às vezes gosta, viu, Juliana? Eu que estou nesse meio aí, nessa fase. Às vezes gosta, mas de repente não é a maioria, não é algo comum a ser feito, não é algo que é normal. Tem que ser estimulado. Mas eu acho que o grande ponto, e aí vale para a leitura, e eu entrevisto muito neurocientista no meu programa ali na CBN, é que na minha geração, sou mais velho que vocês, a gente ia para a escola, recebia uma demanda, você ia para casa, você ia pegar uma enciclopédia, você ia ler, você ia escrever, você ia entregar um trabalho. E isso fazia com que a gente exercitasse a memória de longa duração. Hoje, tudo é focado na memória de curta duração. Tudo é descartável. E isso, segundo os neurocientistas, acaba causando ansiedade, frustração, dependência, e a gente não sabe o dano que vai ter para o nosso cérebro não treinar essa memória de longa duração, né? Então, assim, o meio ambiente mudou muito, a tecnologia avançou assustadoramente do final da década de 80 para agora, a gente está falando 40 anos, você teve uma revolução, né? E a gente vai ter que se adaptar. E aí eu costumo dizer, eu não preciso me preocupar com isso, porque lá atrás Darwin estava certo, os mais adaptados vão sobreviver. Sim. E a gente consegue prever como que vai ser os próximos... Tem algum estudo, os próximos 30, 40 anos, essa geração, como que elas
estarão, vamos colocar assim, em termos de saúde, comportamento? É o All-E, viu? O All-E. Então, o pior é que todas as projeções da Organização Mundial da Saúde, da Escola Americana, todos eles apontam para um cenário muito ruim, né? Então, apontam, hoje, a gente já tem quase 20 milhões de diabéticos no Brasil, que dá mais ou menos 12%. Sim. Eles apontam para 2035 a gente ter mais de 20% da população diabética. Da população adulta, né, eles já falam em ter 50% da população adulta hipertensa. E isso tem um custo absurdo, né? Então, tem uma outra frase de um professor meu de faculdade que fala o seguinte: não se preocupem. Quando a coisa estiver insuportável, as pessoas mudam. Daqui a pouco, não vai ter como pagar essa conta. Então, nesse ponto, eu sou otimista. Sim. Daqui a pouco vai ser a grande virada, sei lá, 5, 10 anos, não vai adiantar a reforma tributária, não vai a reforma da Previdência, porque você está enxugando gelo. Basicamente, o que acontece com o país é o que acontece nas empresas. Você tem lá o seu plano de saúde, termina um ano, o plano de saúde olha a sinistralidade, fala, olha, o aumento é de 40%. Pelo amor de Deus, como que eu vou aumentar 40% do meu custo? RH, cota, não está aprovado não, cota aí nas outras operadoras. Aí ele consegue uma operadora que mantém aquele mesmo valor que ele pagava. Pô, maravilhoso. Aí passa um ano, essa outra operadora tem duas opções. Ou ela vai aumentar 50%. Para compensar, né? Ou ela vai falar, o que eu já vivi em várias empresas, eu não quero sua carteira. Nem que seja a sua carteira, eles chamam de podre. O estilo da sua carteira de estilo de vida é muito ruim. E o que acontece com o Brasil é isso. Só que o Estado tem muito dinheiro. Então a gente vai pagando essa conta. Aumenta um impostinho aqui, aumenta outro impostinho ali, e a gente vai pagando. Eu acho isso uma baita irresponsabilidade, porque todos esses números que eu tenho, eu já tive com 3 ministros da saúde, todos eles têm. Agora, o tomar a decisão, eu tenho certeza que eles não são pessoas ruins. Eles não tomam porque tem alguma coisa ali que fala, puta, segura aí e tal. Basicamente é isso. Por isso que eu acho que é mais fácil fazer no privado. Sim. E aí você falou muito... pode até ser assustador você falar do insuportável, né? A gente chega num limite máximo ali. Mas hoje nós temos pessoas que já estão nesse ponto, elas já se despertam do tipo, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que tomar um rumo na minha vida, questão de saúde e tudo mais. Tem aumentado também, de repente, na mesma proporção, as pessoas que querem mudar essa situação atual, ir contra esse ambiente que a gente vive, bom, seja na clínica, seja pelas pessoas que você tem contato, pelo que você vê, tem redes sociais, leitores dos seus livros, você percebe esse movimento também aumentando, pessoas querendo bem-estar? Você tem 3 questões que eu vou tocar aí com você. Primeiro, a quantidade de pessoas na década de 80 que eram ativas sem pensar é quase todo mundo. Sim. Então, se hoje você tem 10% das pessoas procurando, já é mais que antes, né? das pessoas que estão ferradas. Então, essa é a primeira conta. Aí você falou das pessoas procurando. Pô, claro que elas têm. Claro que elas têm essa consciência. Claro que elas estão incomodadas. Não à toa, raramente você vai encontrar uma pessoa que fala, eu não tentei uma dieta. Raramente você vai encontrar uma pessoa que fala, eu não me matriculei numa academia. Agora, vamos aos dados. Associação Brasileira de Academia, 64% das pessoas que se matriculam hoje na academia, daqui 3 meses não voltam mais. Dieta, 6 principais dietas, estudo mundial. O que acontece ao longo de 2 anos? A pessoa sabe que precisa fazer. Não, vou escolher o jejum intermitente, vou escolher o low carb, não importa. Depois de 3 meses, pouco mais de 60% está com peso menor que o inicial. 1 ano depois, só 12%. 2 anos depois, só 5%. E aí vem a grande discussão.
pessoas sabem que precisam mudar. Só que elas buscam uma mudança que é contra a formação do hábito. O que eu preciso para formar o hábito? Regularidade. Diariamente. Ninguém consegue manter uma dieta tão restritiva assim. Ninguém, eu digo, é a minoria, Sim. vai conseguir numa aula de CrossFit todo dia. Pelo menos inicialmente. Aí você se depara com o fenômeno da internet, do Instagram. O que é? A gente tem um problema grande. Então, as pessoas aparecem com uma solução prometendo pouco esforço e muito resultado, vendendo cursos, vendendo... Você sabe a quantidade de empresas que já me procurou para eu montar um curso para as pessoas emagrecerem? Imagina que todas possíveis. Eu não vou roubar as pessoas. Sim. Eu não vou roubar. Não, mas é sua metodologia. Eu falei, cara, não tem caminho fácil. A gente às vezes vê um vídeo do TikTok de 1 minuto, que o cara passa de não sei quantos quilos, aí você quer esse resultado em 1 minuto, quase ali, né? Não tem como. E agora é o seguinte, as pessoas estão viciadas em dopamina. Tudo. Então, assim, vender situações que prometem pouco esforço para muito resultado é muito sedutor. Você tem um problema, é um valor insignificante. Você vai falar, eu não vou pagar ali R$200. Eu vou. Só que aí você pega 10 mil pessoas que pagam R$200, essas 10 mil pessoas, 5% vai ter resultado, ele pega esse 5% e fala lá, olha o resultado da minha metodologia. E o ciclo cresce. Mas, de novo, individualmente, cada um é responsável pelo seu BO, entendeu? Você decidiu participar, não deu certo, você vai aprender. Eu tenho uma preocupação maior, que é populacional. Sem uma política de saúde pública, num país miserável como o Brasil, né, que você tem quase 75%, 78% das pessoas que não têm plano de saúde, se você ganha mais de R$7 mil, você está entre os 5% que mais ganha no Brasil. Daí, entendeu? Você começa a pegar uns números assim que você fica... Assusta, né? Tem quase 70 milhões das pessoas, elas vivem com menos de um salário mínimo. E aí? Entendeu? Essa pessoa... Quem que está preocupado com essa pessoa? Ela não vai comprar um curso desse. Entendeu? E ela também não vai pagar academia, nutricionista, não é acessível para essa pessoa. Né? Não tem como, é SUS, é UBS, é escola pública, entendeu? Mas só um desabafo. Sim. Não, mas... É interessante o que você está falando. Eu fico pensando assim, em lugares, ambientes pequenos, escolinhas, que fazem uso de uma alimentação diferenciada, que implementam atividade física com constância, começam a incentivar a criança desde o início, a pegar os alimentos, lavar. Esse trabalho no pequeno, né? Porque, de repente, o coletivo, como você está contemplando aí, é mais difícil chegar. Mas algumas empresas, algumas escolas começam a se importar e fazer uma diferença ali, 200, 300 crianças. Vai mudando um pouquinho, né? Você vai ter mais da metade da população brasileira que mora em municípios com menos de 100 mil habitantes. Acho que 60. Então, você tem que ir no município. Igual eu fiz em Jaguariúna ali, 53 mil habitantes. Em um ano, 40% da população mudou, passou a ser fisicamente ativa, passou a comer melhor. Né? Entendeu? Agora é um município. Mas em Jaguariúna é fácil. Beleza. Quantas Jaguariúnas você tem? Você tem quase 70% da população morando ali. Agora, é claro, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, são grandes cidades mais difíceis. Mas, você consegue fazer... sem comentário. Mas é muita questão do começo, né? Pegou uma cidade ali, Jaguariúna, validou, né? Metodologia deu certo. Mas isso tem que ser via governo, que é a UBS e a escola pública. Vem de cima, na mão do governo. Agora, eu tenho uma dúvida honesta. O que é mais interessante e efetivo? Sensibilizar no positivo, falando tanto que vai ser bom se você aplicar atividade física, ou sensibilizar no negativo, dizendo os problemas todos que você tem envolvidos com a não atividade física? O que será que é mais eficiente, pensando em saúde pública? Eu acho que cada um tem uma chave para virar.
quando você está falando com pessoas nas unidades básicas de saúde, que são pessoas que já passaram dos 50, 60 anos e que invariavelmente estão indo lá para buscar remédio de diabetes e hipertensão, você sensibiliza pelo positivo, porque o negativo ele já tem. Já é a realidade da pessoa, né? Agora, quando você está ali com as crianças, entendeu? Está todo cheio de saúde, né? Como que você sensibilizou as pessoas a não fumarem? O Brasil tinha 33% da população fumante, hoje tem menos de 8%. Olha só. Uma campanha maciça em TV, em rádio, na própria embalagem, que vem o cara detonado. Foi em cima dos perigos que o tabaco ia te proporcionar, né? Então, eu acho que é um misto, sabe? Depende muito do contexto, da situação, né? Exato. Mas se a gente conseguiu fazer isso com cigarro, claro que a gente consegue. Eu vejo muito um ponto, até fugindo um pouco, mas acho que faz sentido, igual saneamento básico, tem uma conta, né? Cada real investido em saneamento básico, você economiza 4 em saúde pública, né? Porque tem mais da metade do Brasil sem saneamento básico. Mas é uma conta que existe, assim, e é meio que, talvez é uma validação um pouco maior, assim, mas... Para cada real investido em atividade física, estilo de vida, você tem R$6 retornado. E é engraçado que são dados né, comprovados e não faz, né? Mas então, é muito difícil você fazer um programa desse, porque ele tem que articular muitas pessoas, bem complexo, e aí você tem muita vaidade. Então, o que fica fácil fazer? Fica fácil o governo falar assim, açúcar é veneno, eu vou aumentar o imposto do açúcar. O que acontece quando você aumenta o imposto do açúcar? Então, lá o seu refrigerante, que custa R$3, ele vai passar a custar R$3,20. Para a pessoa que ganha 10 mil, fez diferença nenhuma. Ele vai continuar. Às vezes nem sabe que aumentou, se bobear. Exato. O coitado que ganha o salário mínimo, esse cara tá ferrado. Aí, beleza, você arrecadou mais. O que o governo fez com esse dinheiro que ele arrecadou mais em prol da saúde? Nada. Na Coreia, todo o dinheiro arrecadado com o imposto do cigarro é para manter o programa de qualidade de vida. É lei. 100% do imposto arrecadado. Aqui, nem só quer arrecadar mais. Tá brincando. E seus livros, Márcio, fala um pouquinho assim, sobre essa sua intenção com os livros, né? De espalhar conhecimento de qualidade. Eu tenho 4 livros editados, acho que 4. O primeiro foi Segredos do GNT para o Seu Bem-Estar, acho que em 2007. Depois teve Medida Certa, em 2012, que vendeu mais de 120 mil livros. Aí teve esse aqui, Sua Vida em Movimento. Sua Vida em Movimento, a gente teve perto de 75 mil exemplares vendidos, foi bem legal. E esse daqui é a Dieta Ideal, que também vendeu bastante, fala mais sobre alimentação. Eu estou devendo um livro para o Matinas. A gente vai almoçar dia 18 para ver se eu entrego, mas eu gostaria de fazer um livro sobre essa questão do meio ambiente que a gente conversou aqui. Ótimo. Que bacana. E essa veia escritor, eu falo muito, eu que escrevo também, outras pessoas, a partir do primeiro livro publicado, sempre tem um desejo do segundo, do terceiro, do quarto, e vai indo, né? Você falou que já tá prometendo um próximo. Você tem muito essa intenção mesmo de continuar escrevendo, publicando? É algo que já faz parte assim de você? Tem 4? Eu gosto. Acho que é uma maneira de você disseminar um conteúdo. Claro que hoje, nesse mundo digital, você tem N outras maneiras, mas é um pouco ali. Eu gosto de escrever, é uma maneira de você aprofundar mais no assunto. É uma maneira que você sensibiliza mais as pessoas, porque você realmente consegue colocar toda essa situação. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar de saúde, então... É uma forma, às vezes, de... Naturalmente, você está muito envolto ali, artigos científicos e tudo mais, é uma tradução no livro para o leigo ali, para a população geral. Você falou uma coisa muito interessante. Eu me vejo muito como um cara que tem a capacidade de pegar todos esses artigos e dar de uma maneira muito simples para a população. Talvez grande parte dos acadêmicos que são brilhantes, você vai conversar com eles, você
não entendem, eles não conseguem simplificar a informação. Então, eu gosto desse papel. Ótimo. E Bom, sua Márcio, disciplina com a escrita? Então, Márcio falou, vou escrever um livro. Como que é? Você, de 8 às 10 da manhã, você escreve o livro, não é assim? Como é que funciona? Eu gosto muito da maneira como eu fiz meu primeiro livro, né? Então, eu faço um esqueleto. Então, eu monto na minha cabeça o racional, a história que eu quero contar. Então, ali em 2 páginas, eu tenho ali de onde eu vou para onde eu vou. Até porque o livro ele nasce de muita leitura que eu tenho e de um raciocínio muito claro do que eu quero passar para o cara. A partir daí, é um inferno, porque eu acordo à noite, no meio da noite, com uma ideia, e aí rascunho. Quando eu vou dormir, eu estou pensando num artigo, aí eu anoto. Aí, quando eu acordo, eu tenho que escrever. Senão a ideia vai embora, né? Vai embora. Porque eu pensei à noite, porque às vezes eu acordava no meio da noite falando, puta, é isso, é esse o gancho. Porque você está tão pensando no livro, sim, que no meio do sono vem um artigo, vem uma coisa e fala, puta, é isso que faltava. E aí você vai... Só que tem uma hora que você tem que terminar, senão você não termina nunca, sim, né? Senão você vai sempre querer mudar. Tem uma hora que tem que parar, dedicar um tempo ali para fechar, né? Exato. Muito bom. Que legal. Bom, Márcio, obrigado pela conversa. Imagina. Adorei conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre seus livros. Luísa, muito obrigado também por estar aqui comigo. Foi um prazer. Mostra melhor seus livros aí. Olha aí, gente. Legal. Vamos fazer uma fotinha do grupo aqui. Vamos embora. Só um minutinho. O Luiz, que é bom para tirar foto, ele não está aqui na chamada. Aí, tirei uma. Perfeito. Também tirei. Valeu. Obrigada, muito obrigado. Gente, obrigado. Desculpa o atraso. Imagina. Que isso. Tchau.